Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Olá, tudo bem? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora na sua rádio teremos 15 minutos com Deus. Meditaremos juntos na palavra de Deus e hoje nós vamos trazer como base Lucas 19, versículo 1 e 2, que vai nos dizer assim: com Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Meus irmãos, você que nos ouve, a história da conversão de Zaqueu se passa em Jericó, uma cidade que ficava na província da Judéia, no vale do Rio Jordão. Jericó possuía uma vasta área verde com plantações de cereais. Havia ainda muitas videiras, figueiras, tamareiras e palmeiras. Uma cidade onde várias muralhas foram derrubadas. Podemos aprender lições muito valiosas se nos atentarmos aos fatos descritos no texto do livro de Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes. Dentre elas, os publicanos eram, de uma forma geral, os responsáveis pela cobrança e arrecadação de taxas, tributos e impostos. Os publicanos sofriam um repúdio muito forte dos fariseus. Muitos publicanos cobravam mais impostos do que deveriam, praticando extorsão, enriqueciam ilicitamente, eram considerados traidores, gatunos e ladrões. Este ódio se estendia em suas famílias também. Os publicanos eram impedidos de participar do templo e expulsos das sinagogas, apontados por onde passavam, isolados dos seus compatriotas, eram contados como vis pecadores. Agora eis a vida de Zaqueu. Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado no caminho da lei de Moisés e dos profetas. Zaqueu foi apresentado no templo, foi circuncidado e participou das festas e ordenanças que o judaísmo previa. A verdadeira religião era o maior preceito na vida de um judeu. Muitos profetas no passado expressaram o júbilo e a alegria de servir a Deus corretamente. Porém, Zaqueu começou a notar que o judaísmo já não era o mesmo, estava corrompido, o templo estava cheio de comerciantes salteadores, os fariseus andavam muito bem trajados, porém com um coração cheio de rapina e perversidade. O próprio Jesus já os havia chamado de sepulcros caiados. Os ensinamentos de Moisés e dos profetas eram profanados. Os principais sacerdotes eram corruptos e homicidas. Os cegos e coxos eram jogados à própria sorte. O cuidado da viúva e do órfão era negligenciado. O povo era manipulado pelo sinédrio. A hipocrisia tomava conta da nação. Assim, Zaqueu também se corrompia, pensou na riqueza e no luxo, aliou-se a Roma, tornando-se um publicano. Entretanto, Zaqueu conhecia a palavra de Deus. No íntimo, bem no íntimo do seu coração, ele sentia a falta de comunhão perfeita e agradável com Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
E ele demonstrava isso quando procura ver quem era Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo 3 e 4 vai nos dizer: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro bravo para o ver, porque havia de passar por ali. Ainda do versículo 3 ao 5 de Lucas 19 vai dizer: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando o ser humano toma a mínima atitude de ver quem é Jesus, meu irmão, verdadeiramente em seu coração é o próprio homem quem acaba por ser encontrado. Zaqueu, para ver Jesus, teve que superar obstáculos de cunho pessoal. Era de pequena estatura e obstáculos de cunho circunstancial, que era a multidão. Ele era pequeno. Aí, eis que o detalhe dele ter subido, naquela árvore ali, porque a multidão o impedia de ver Jesus. Veja que Zaqueu utiliza de estratégias para se pôr à frente da multidão. Ele calcula por onde Jesus passaria. Para superar a multidão, ele corre, ou seja, ele emprega suas energias. E isso nos ensina que, por vezes, para superarmos dificuldades, é necessário empreender ou exercer um certo esforço. Outro fato que vale destacar é que Zaqueu sobe ali em uma árvore, um tipo de figueira brava. A figueira brava era uma árvore que dava um fruto de qualidade inferior, mas que, por fim, acabou servindo para que ele pudesse encontrar com Jesus. Isso também nos mostra que as coisas que muitas vezes parecem sem muito valor podem ser usadas por Deus para nos projetar a situações de vitórias. Deus utiliza das pequenas coisas para confundir as grandes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Apesar da murmuração dos fariseus, Jesus mais uma vez estende a sua mão de amor e misericórdia. E ali, naquele momento, Jesus ele opera um dos maiores milagres do seu ministério. Aí você diz: mas como um dos maiores? Claro que não houve ali uma cura naquele dia, mas houve algo maior que a cura física. A cura física é temporária, enquanto que a cura espiritual, isto é, a salvação do homem, é eterna para todo o sempre. E ali houve uma cura espiritual na vida de Zaqueu. Lucas capítulo 19, lá no versículo 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Outra característica que a conversão de Zaqueu ensina é que quando há arrependimento de pecados, há também mudança de atitude. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar a sua vida. Mesmo com tantas riquezas, prazeres carnais à disposição, o luxo, e nada disso pôde preencher o vazio que havia no coração de Zaqueu. Quando recebeu o dom da salvação, com seu coração cheio de alegria, ele mudou totalmente o seu ser. Ainda em Lucas, no capítulo 19, vai nos dizer: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado, ou seja, 4 vezes mais.
A devolução de 4 vezes o valor defraudado está em conformidade com a lei que previa esta restituição. Em Êxodo 22, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Então era uma lei. Aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador são transformados em seu caráter. Tornam-se em ex alguma coisa. Mesmo que não se tenha praticado algum pecado tido como grave, se alguém abre o coração para Cristo, então este alguém tem que ser um ex alguma coisa. Pode ser um ex angustiado, pode ser um ex mau marido, ou um ex mau filho, pode ser também um ex mau pai, quem sabe pode ser uma infinidade de situações. Temos todos a oportunidade e o convite de Jesus para melhorar a nossa conduta moral na família, no trabalho, na escola, na igreja e em qualquer ambiente social que estivermos. Então fica a lição final da necessidade de reflexão e arrependimento diário em nossas vidas. Precisamos fazer como Zaqueu. Nós precisamos nascer de novo. E isso só é necessário em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mediante essa mensagem, você que nos ouve, vamos orar juntos. Deus bendito e eterno Pai, Senhor, nós pedimos a Ti misericórdia por cada um de nós, porque somos fracos e pecadores e muitas das vezes não reconhecemos. Mas Deus, o Senhor que bem conhece o nosso coração, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Pedimos a Ti, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que erramos e magoamos o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Senhor, que venhamos a nascer de novo a cada dia em Cristo Jesus, para que possamos ser pessoas melhores na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade. Pessoas que verdadeiramente possam ser a imagem e semelhança do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Estamos ficando por aqui com mais uma edição do 15 Minutos com Deus. Voltaremos em uma próxima oportunidade. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau. Você acabou de ouvir 15 Minutos com Deus.